Salve, salve, meu povo! Vivendo a alegria de mais um encontro semanal para uma roda de conversa do Evangelho para lá dos templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sua presença, sua participação é sempre uma alegria para a gente. Comente, curta, compartilhe, mande para aquele familiar, para aquela amiga, para aquele amigo e se inscreva nos nossos canais também. Essa roda de conversa é transmitida por 6 canais simultaneamente: a TV Causas da Vida, o canal do nosso querido Marcelo Barros, Frei Gilvander, Zé Vicente, a TV MTC, que é o Movimento de Trabalhadores Cristãos, e a TV Conversa de Paz e Esperança também. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Hoje eu tenho a alegria de partilhar essa roda de conversa com Marcelo Barros, meu querido irmão. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Darlan. Uma saudação de paz, de alegria, de amizade para você e para todas as pessoas que estão aqui conosco. Que alegria! Estamos vivendo aí o 17º domingo comum do ano. Hoje a gente vai refletir, vai rezar o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos do 1º ao 13º. Esse evangelho é bem conhecido. Ele conta que um dia Jesus estava orando e quando acabou, um dos discípulos pediu que Jesus os ensinasse a orar. E Jesus ensinou o Pai Nosso e disse que era importante perseverar na oração de forma insistente. E aí, claro, eu passo a palavra para Marcelo para que possa contextualizar, falar um pouquinho da compreensão inicial desse texto. Marcelo, é contigo. Para mim, Darlan, foi uma luz quando eu percebi que Jesus ensinou os discípulos a orar no momento em que ele estava caminhando para a cruz, para a missão, para a entrega de si mesmo ao povo, à vida. Então, e aí é interessante notar que o Evangelho diz que ele está orando num lugar, em um certo dia e hora, mas não diz nem que foi num dia sagrado, num dia de celebração, e nem diz o local. Não diz que foi no templo, ou na sinagoga, ou na casa. Ele estava orando. Provavelmente, outros textos do Evangelho diz que ele gostava de orar na montanha, na natureza, no meio do mato. Então, esse programa aqui se chama Para Além dos Templos, por causa disso. Descobrir essa relação com Deus no conjunto da vida. E, de fato, é caminhando para a missão, para a entrega, para o enfrentamento das autoridades e para a entrega da vida que Jesus ora, e na experiência dele viver a relação com o Pai, é quase como se fosse nós dois somos pessoas muito íntimas, muito amigas, e alguém chega para a gente e diz: deixa eu entrar nessa intimidade de vocês, deixa eu partilhar dessa amizade. Eu gostaria muito de ser amigo de vocês como vocês dois são. Então, os discípulos pedem a Jesus isso nessa perspectiva. E ele diz: tudo bem, então quando vocês orarem, as palavras que não são para você apenas dizer essa fórmula. O Pai Nosso não é uma fórmula. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não, isso é uma fórmula. É para você entrar no que essa fórmula indica, aponta, propõe. Então, a primeira oração é ver Deus como Pai, como paizinho, e não como alguém distante. Portanto, é uma oração de intimidade, é uma oração que
em antes de qualquer coisa, pede: "Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade". Então, é a pessoa se colocar na disponibilidade daquilo que Deus quer, não é uma oração mágica, não é: "Faça o que eu estou lhe pedindo e pronto". Não, é eu entro, né, nessa dinâmica, nessa sensibilidade: "Venha a nós o teu reino". E aí sim, dá-nos o pão de cada dia, perdoa-nos como nós perdoamos. É isso, Darlan, quer dizer, o Santo Agostinho dizia que o Pai Nosso não é uma oração, ele é uma escola de oração. Ele nos ensina a orar. Muito bem, Marcelo. O Pai Nosso é uma oração universal, né? Ela é declamada, rezada, orada em diversos países, em muitas igrejas, e arriscaria até dizer em muitas religiões também. Em algumas religiões é declamada o Pai Nosso. Mas se hoje a gente, nessa roda de conversa, a gente fosse falar o que era que a gente poderia descobrir de original, do mais íntimo dessa oração, para que a gente pudesse falar para quem nos acompanha hoje, o que você falaria? Os apóstolos, quando pediram a Jesus: "Ensina-nos a orar", eles, pelo menos alguns deles, conheciam o livro dos Salmos, tinham um conhecimento da oração bíblica e, portanto, se eles estavam pedindo a Jesus: "Ensina-nos a orar", significa: ensina a gente a entrar no teu modo de orar. Então, o modo de orar é o modo de orar de Jesus, que ele passa para os discípulos. Para mim, isso hoje significa especificamente 2 coisas. Primeiro, intimidade. É um ato de intimidade, não é uma oração de alguém como um servo que fala com seu senhor. Não é um empregado com o patrão. Não é, não é, é uma amizade íntima. É um filhinho com o papai, com a modo da criança tratar o pai. Então o Abba de Jesus é o paizinho. Então a primeira coisa é essa. E a segunda é que é uma oração que se insere na missão profética, naquilo que, quer dizer, eu peço a Deus o que de fato eu me disponho a viver a partir dele. É como se você tem essas histórias de uma pessoa perguntar a outro o que é que você quer, o outro diz e ele não faz. Aí o outro diz: "Para que você pediu? Para que você perguntou o que é que eu penso?", né. Se você não está disposto a cumprir, a fazer, não vale a pena você perguntar. Então é a mesma coisa, a oração do Pai Nosso é uma oração que ela supõe uma vida na perspectiva da missão de Jesus. Então, perdoar os outros, lutar para que o pão seja comum. Dom Pedro Casaldáliga dizia: "O Pai Nosso, pão nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje". Podia pedir: "O pão meu", né, eu quero comer. Não, o pão nosso, quer dizer, vamos repartir, vamos partilhar. Então, é nessa perspectiva de um modo de viver que o Pai Nosso se integra. Muito bem. Marcelo, o Evangelho de Lucas comenta, né, a oração do Pai Nosso, explicando com duas pequenas parábolas, quase não sai, que deve ser a atitude do discípulo, da discípula, quando ora a Deus. A primeira, a primeira parábola, que é a parábola do amigo inoportuno. E a segunda parábola é a do pai ou da mãe, a quem um filho ou filha pede um pão. E aí eu fiquei com a impressão que essa primeira parábola diz que a gente deve rezar insistentemente, porque se Deus não atender porque gosta da gente, ele vai atender ao menos para que se livre dessa importunação. A gente, ou seja, a gente está pedindo tanto que ele vai atender somente para se livrar. Tá errada essa interpretação? Está muito errada. Quer dizer, você tem razão de que a leitura literal do texto, se a gente lê ao pé da letra, parece isso. Então, nesse ponto você tem razão. Agora imagina eu pensar de Deus, que Deus
não está me aguentando mais, então ele vai me atender porque não tem outro jeito, senão se ele não atender eu vou ficar em cima dele chateando, e aí ele é obrigado a atender. Não, e Jesus era um oriental, ele usava um modo de falar próprio do Oriente. Então o que ele diz é o seguinte: se até uma pessoa qualquer, um de nós, eu ou você, se tiver alguém batendo no teu quarto à noite, pá, você estiver dormindo, e a pessoa ficar batendo, você vai atendê-lo seja como for, porque você não vai ficar a um determinado momento você diz: "Eu não vou dormir aqui, eu não consigo dormir". Então, eu vou atendê-lo para ver o que é que ele quer, para poder eu voltar a dormir. Então, aí Jesus diz: "Se até alguém de nós age assim, imagine Deus que nos ama, que nos quer bem, que a gente nem". O Salmo 139 diz: "Ainda nem a palavra chegou na tua boca e Deus já sabe, já atende". Então, portanto, eu não vou dizer que Deus é alguém que atende a gente, porque senão ele fica importunado, mas dizer que se nós somos assim e atendemos as pessoas que batem, quanto mais Deus. Então tenha coragem de pedir, se sinta à vontade, tenha confiança, é isso que Jesus diz. Muito bem. Na segunda parábola, a do próprio pai ou mãe, ao qual o filho pede um pão e um peixe. E aí Jesus insiste: "Peça e lhe será dado". Como que a gente pode atualizar? Como que a gente pode trazer hoje para a roda essa reflexão? No evangelho de Lucas, diferente de outro evangelho que tem essa palavra, ele diz: "Quanto mais o vosso Pai do céu vos atenderá quem pedir o Espírito Santo". Então, portanto, Jesus está propondo que o nosso pedido ao Pai seja o Espírito Santo. Eu convivi com um monge, Pedro Recruá, que ele acordava de 3 horas da madrugada e ele ficava em oração permanente. E a oração dele era uma invocação a Jesus, a Deus, em que ele dizia: "Pai, em nome de Jesus, dá-me teu Espírito". E ele repetia isso incessante vezes: "Pai, em nome de Jesus, dá-me o teu Espírito". Eu penso que essa oração é a oração do profeta. Eu mesmo que me disponho, quero, peço a Deus a graça de viver esse encargo profético. Eu tenho o tempo todo que pedir: "Meu Deus, me dê o teu Espírito, para que aquilo que eu fale não seja apenas meu, não seja apenas da minha cabeça, mas seja inspirado e iluminado pelo teu Espírito". Então, Santo Agostinho dizia, Darlan, uma palavra interessante, ele dizia: "Eu conheço muita gente que pede tudo que é de coisa para Deus, pede saúde, pede bens materiais, pede tudo, mas eu encontro poucas pessoas que pedem não o dom que Deus pode dar, e sim o próprio doador do dom". Quem é o próprio doador do dom? O Espírito. Então, Jesus nos manda pedir o Espírito. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu não canso de agradecer a Deus que ele me ensinou isso. Muito bem, Marcelo. A gente vai chegando no no finalzinho já dessa roda de conversa, sempre passa muito rápido, e eu queria trazer uma palavrinha de reflexão para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. A gente vive em um mundo no qual mais de 1 bilhão de pessoas representa esse pobre que bate a porta do amigo pedindo pão à meia-noite. E de fato, há pressa em atendê-lo porque a fome não espera. A minoria das pessoas que passa bem, está em casa tranquila, parece hoje menos disponível a ajudar as pessoas que precisam. E de acordo com o Evangelho, o melhor pedido de quem é crente é o próprio Espírito Santo. Você acabou de trazer isso. Pedir o Espírito Santo é a oração de toda pessoa que profetiza,
porque é o Espírito que inspira e fala pelos profetas, pelas profetisas do reino de Deus, hoje e sempre. E é a nossa força para tornar esse mundo muito mais justo e amoroso. É isso, Marcelo. É isso, Darlan. Obrigado, uma mensagem muito importante para hoje. Grande abraço a Maravilha. você e a todos que nos acompanham. Maravilha, meu querido. Beijo no coração. Também para você que nos acompanha sempre. Um ótimo domingo, uma excelente semana. Tchau, tchau.